Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando aos senhores deputados, deputado Morastoni, que nessa ocasião está substituindo a deputada Paulinha, deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente, deputado Maurício Peixe, deputado Júnior Cardoso, que participa de forma online. Cumprimento nossos convidados, que posteriormente serão nomeados. Queria esclarecer que a gente abriu a reunião da Comissão de Saúde, temos alguns temas ordinários aqui. Em seguida, vamos ter as nossas convidadas que falarão sobre a instituição de políticas públicas estaduais no combate ao AVC, a campanha mundial de combate ao AVC e também sobre o Congresso Brasileiro de AVC. E, então, logo encerrarmos a reunião, imediatamente vamos dar início à audiência quadrimestral de prestação de contas com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, temos bastante temas aqui para esta manhã. Sinto-se todos e todas bem-vindos. Discussão e votação da ata da reunião ordinária da comissão anterior, já foi encaminhada aos senhores deputados. Consulto se há alguma retificação. Não havendo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovada a ata da reunião anterior. Nós temos um PL de relatoria do deputado José Milton Schaeffer. Eu vou inverter um pouco a pauta aqui. Eu gostaria de consultar os senhores deputados. Eu tenho dois requerimentos extra-pauta. Consulto se podemos incluí-lo. Um é do deputado Altair, que solicita a realização de seminários sobre herpes zoster, e outro do deputado presidente, requerendo a realização de evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde Mental. Consulto se podemos incluí-lo. Não há restrição, estão incluídos na pauta. Passo, então, a análise dos requerimentos. Requerimento 146/2025, de autoria do deputado Altair Silva, requerendo a realização de seminários de conscientização sobre herpes zoster. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento. E requerimento 152/2025, do deputado presidente, deputado Júlio Garcia, requer a realização de evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde Mental, que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2025, no município de Tubarão, nas dependências do Sigma Park. O evento tem por objetivo promover a conscientização da população acerca da importância da saúde mental, fomentar o debate público sobre o tema, está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontram. Eu tenho ainda a discussão e parecer do PL 026, da relatoria do deputado José Milton Schaeffer. Vamos passar, então, para o final da pauta. Se ele estiver presente, nós retomamos depois das falas aqui dos nossos convidados, deputado Vicente Caro Preso, por solicitação de Vossa Excelência, atendendo, então, o requerimento de autoria do deputado Vicente Caro Preso, eu convido para fazer parte da nossa mesa aqui, vamos ver se a assessoria providencia a cadeira para todos, doutora Gladys Martins, neurologista, presidente do Congresso Brasileiro de AVC. Seja bem-vinda. Enfermeira Morgana Maria Michel Zanoni, enfermeira coordenadora de qualidade do Hospital São José de Criciúma. E doutora Heloísa Cabral Moro. Carla, perdão. Está presente a doutora Heloísa Cabral Moro, seja bem-vinda também, neurologista, coordenadora da unidade de AVC do Hospital São José, em Joinville, e doutora Tatiana Titerix, superintendente de hospitais públicos e estaduais, representando o senhor Diogo Demarque Silva, secretário de Estado da Saúde. Muito bem. O deputado Vicente, Vossa Excelência quer fazer uma introdução, em seguida passamos, então, para as nossas convidadas.
Rapidamente, senhor presidente, bom dia a todos e a todas aqui presentes nessa sessão da nossa Comissão de Saúde. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados presentes e online também. Nós vamos ouvir as pessoas, os experts nesse tema. É um tema, né, da doença, se é simplesmente a doença que mais mata no mundo, no Brasil, e a intenção, além de apresentar um congresso brasileiro do AVC, é a instituição de um plano de cuidado do AVC antes, durante e depois. Então, essas especialistas já têm uma larga experiência no assunto, né? Nós temos aqui pessoas com mais de 20 anos de conhecimento, de uso da estrutura, principalmente lá em Joinville, que foi o centro que iniciou todo esse trabalho, mas carece o nosso Estado de um plano mais difuso, né, com ganhos reais, devido à qualidade que se pode dar e que o paciente possa receber. Isso depende de recursos públicos. Também isso precisa de um cuidado todo especial a ser definido, e certamente nós passaremos isso para um projeto de lei amadurecido entre os experts na área, né, e a nossa Comissão de Saúde. Tá? Então, eu rapidamente passo para a doutora Gladys Martins o cenário de AVC do Estado. É uma neurologista que é, como eu falei, presidente do Congresso Brasileiro de AVC. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu transfiro. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mas eu vou pedir que a doutora Carla inicie os trabalhos, porque a experiência de Joinville, ela antecede o Brasil em muitos aspectos, né, na linha de cuidado ao AVC. Então, eu chamaria a doutora Carla Moro para fazer a sua apresentação. Obrigada, Gladys. Eu queria dar um bom dia a todos, né? Aqui o senhor Neudi Sareta e aos outros demais deputados. E vamos lá, então. Eu sou neurologista, eu estou aqui representando, então, a unidade AVC do Hospital Municipal São José, onde eu sou coordenadora, e também a Associação Brasil AVC, que é uma associação de apoio a pacientes vítimas de AVC. A importância da doença. Então, 1 a cada 4 pessoas sofrerá o AVC em algum momento da vida, ou seja, 25% da nossa população, em algum momento, será acometida por um AVC. Se não é a principal causa de morte, está sempre entre o infarto agudo do miocárdio, com primeira, segunda, ou seja, são doenças muito semelhantes, com os mesmos fatores de risco, então temos um problema. Mas 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com controle dos fatores de risco ou abolição de alguns hábitos não saudáveis de saúde. É a principal causa de incapacidade, e não só isso, né? 70% de indivíduos não voltam a trabalhar, 50% vão ter um déficit motor, quase a metade vai ter alguma alteração cognitiva, de memória, distúrbio de linguagem e depressão. E existe um custo escondido do AVC, né? Porque a doença que mais empobrece as famílias é o AVC. E eu já vou mostrar por quê. O que é o programa Joinvasc? É um programa que foi instituído em Joinville, ele tem mais de 25 anos, e ele é um programa que não se limita a Joinville, ele está também atuando na sua região ao redor, na macro-região. Tivemos uma redução, ao longo dos anos, de 37% na incidência de AVC. 83% dos pacientes hoje estão internados em uma unidade de AVC do Sistema Público de Saúde, do SUS. Hoje, 74% dos pacientes acometidos por AVC saem dessa unidade de AVC independente para as atividades da vida diária. E tivemos uma redução de mortalidade de 58%.
Além disso, hoje, na nossa unidade, nós internamos 20% dos casos que chegam não são um AVC, são o que a gente chama de um ameaço de AVC, que é o ataque isquêmico transitório. E, quando a gente interna esse paciente, a gente reduz em 80% o risco de um AVC grave. Por causa disso, nós ganhamos um prêmio, que é um prêmio de valor em saúde, concedido pela como é que é o nome de Amsterdã, né, na Holanda, que foi extremamente importante para a gente ter a visibilidade que a gente precisava, inclusive dentro do nosso próprio município. E o que é importante se ter? E é o que a gente tem. Aqui tem um pointer? Deixa eu só... A gente tem aqui, então, se consigo lá. Nós temos ali um registro... Para direcionar isso para aquele... Para cá? Lá onde estão os dois meninos lá. Né? Não faz mal. Tem o registro de AVC, e nós temos aqui a associação de pacientes, e nós temos uma unidade de AVC. Não faz mal. Tudo começou com um estudo epidemiológico. Os dados começaram a ser coletados em 1995. Conhecemos a nossa população. A partir disso, então, começou a coleta dos dados. Esse é um programa baseado nas STEPs, né, da Organização Mundial de Saúde. Isso é protegido por lei desde 2013, uma lei municipal que garante a coleta de dados com enfermeiros, médicos e neurologistas. Existe um comitê gestor, e esse comitê gestor ele envolve tanto a universidade, a Univille, Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal São José, que é onde se encontra a unidade AVC, e a Associação Brasil AVC. O que é importante? A gente ter os dados. Então, um estudo mostrou qual que é o nosso bairro que mais tem AVC. E por que esse bairro tem mais AVC? É porque a população que mora lá tem menos anos de estudo, ou seja, é uma doença extremamente relacionada com a educação da população. Outros dados relevantes. Então, por causa dessa coleta de dados, nós conseguimos ter uma unidade de AVC em Joinville 15 anos antes da Política Nacional de Unidades de AVC. Conseguimos começar com a terapia trombolítica no AVC isquêmico 14 anos antes da Política Nacional. E, com a trombectomia mecânica, 11 anos antes da Política Nacional. Isso é extremamente importante. Como que a gente conseguiu convencer o gestor que isso era relevante? Através de estudos de custo-efetividade. Mostramos para os nossos gestores que, instituindo políticas no município, estaríamos economizando recursos. A nossa linha do cuidado do AVC está escrita e publicada, assim como a nacional. Ela tem que estar mapeada, tem que garantir os acessos, mas o principal é ali, prevenção. E a prevenção está baseada nas unidades básicas de saúde e na educação da população. A unidade AVC, ela já existe um incentivo financeiro para elas no governo federal. Ela é muito importante, quando você começa o trabalho com uma unidade AVC, ela demanda todo o crescimento para o paciente chegar rápido, melhora a prevenção pré-hospitalar, para o paciente reconhecer que está tendo AVC, melhora a educação, exige a alta para um hospital de retaguarda ou para um local de reabilitação, então isso fomenta a melhoria do sistema. Nosso hospital hoje é um centro avançado de AVC, certificado pela World Stroke Organization e pela Sociedade Ibero-Americana de AVC. E o mais importante é depois a alta. Então, é tão importante a internação quanto a alta hospitalar. E essa alta ela deve ser gerenciada e monitorada, dando os devidos acessos. O programa João Vasque segue os pacientes durante 5 anos, e depois do Covid, acabamos ficando com o que sobrou lá do Covid, a saúde digital. Então, todo paciente, após a alta, em 10 dias, recebe uma teleconsulta, e em 2 meses, novamente, ele é avaliado pela equipe do Saúde Digital. Temos também um aplicativo, que é o Care no AVC, para seguimento desses pacientes. Ele é instalado dentro do hospital, nos pacientes que aceitam ser monitorados pelo aplicativo. E temos a Associação Brasil AVC. A associação é extremamente importante, porque ela tem o foco de prevenção, com a educação. Trabalhamos nas políticas públicas, então estamos sempre trabalhando para melhorar acessos a tratamentos e a conquistas para os nossos pacientes. Facilitamos também, através da nossa sede, a navegação dentro da rede da linha do AVC, no nosso município, e promovemos educação profissional e em pesquisa. Qual que é a cereja do bolo? Isso é que eu mais tenho orgulho de apresentar para vocês, de tudo que a gente fez ao longo dos anos. Conseguimos incluir dentro do mapa de progressão curricular, na Secretaria Municipal de Educação de Joinville, na 7ª série,
todo ano, no mês de junho, você vai trabalhar o AVC, e a gente inclui a contexto de AVC dentro das aulas de matemática, ciências de saúde e educação física. Então, isso a gente atinge 5.000 alunos todo ano, diretamente com esse programa. Aí são as atividades em sala de aula, então eles estudam estatística, estudam indicadores de saúde, tudo usando o tema AVC. Estamos também no ensino médio, na Escola SESI, lá nós temos um programa já de conscientização do AVC, temos já um programa chamado Para a Vida Saudável e Livre do Tabaco, hoje é um problema seríssimo, o vape nas escolas, 8% dos alunos da Escola SESI, terceiro ano, eram usuários de vape. A gente leva esses alunos para o nosso fórum anual de políticas públicas, então, aí são os alunos debatendo junto na mesa com o coordenador do programa de tabagismo da atenção primária, o diretor da Escola SESI, neurologista, pneumologista. Também temos o programa lá de hipertensão arterial, o combate, então, já são os alunos também do projeto fazendo a apresentação no nosso fórum. E o que eu quero trazer? Aqui eu acho que é o mais importante quando a gente fala em Estado. Se nós conseguimos fazer isso em Joinville, tudo pelo SUS, por que a gente não consegue fazer a mesma coisa no Estado? Esse é um trabalho feito pelo Henrique Diegoli, ele é um neurologista, especialista em economia e em saúde, e ele usou mapas do Brasil. Então, aí a gente vê internações por AVC. Primeiro local de internação por AVC, Rio Grande do Sul, Santa Catarina está em terceiro lugar e Ceará está em 15º. Mas, quando a gente olha uma terapia chamada trombólise, que é uma terapia feita na fase aguda do AVC, a gente vê ali que o primeiro lugar é o Ceará e Santa Catarina está em 7º lugar. E, quando a gente compara duas cidades, comparamos Sobral, no Ceará, com Joinville, em Santa Catarina. Então, Sobral está no estado que mais recebe terapia de fase aguda do AVC, a trombólise. Joinville, Santa Catarina, está em 7º lugar. Veja o que acontece. A mortalidade em Joinville é menor do que 15% e a mortalidade em Sobral é maior do que 40%. O que adianta nós termos nicho de atendimento em alguns locais, no caso do Ceará, em Fortaleza, e o resto do estado está desassistido? Vou mostrar para vocês também aqui como nós estamos no nosso estado. Tá? Todas as cores mais escuras são os locais onde se mais faz trombólise. Então, nós temos locais extremamente desassistidos aqui no nosso estado. Ele me pediu aqui o tempo, mas a doutora Gladys me concedeu 2 minutos da dela, então eu vou me estender um pouquinho para finalizar. Aqui é a nossa macro-região. Também na nossa macro-região temos essas dificuldades. Terapia com toxina botulínica é um tratamento que se usa no pós-AVC, quando o paciente tem a espacidade. Veja como está o nosso estado. Totalmente desassistido na região oeste. Então, nós podemos, sim, melhorar o atendimento no nosso estado. Eu vou deixar aqui um documento, que é um documento de posicionamento que nós fizemos com relação a essa crise silenciosa que nós chamamos o AVC, porque o AVC não é um problema de quem teve AVC, é um problema de todos nós, do empresário, do governante, do professor, né? 1 a 4 pessoas terão AVC ao longo da vida. Existe um custo alto, e esse maior custo não é o custo da internação hospitalar pelo AVC, é o custo das consequências do AVC. Então, 70% do custo total do AVC ele recai sobre paciente, família e comunidade. Se a gente pensa que o indivíduo é acometido por AVC, se ele ficar com uma sequela importante, alguém vai ter que cuidar dele, vão deixar de trabalhar 2 da casa, e isso leva a empobrecimento. 15% das pessoas acometidas por AVC têm menos do que 45 anos. Tá? A média de idade do AVC aqui no Brasil é 64 anos. Quem mais é acometido nessa faixa etária ali dos 50 a 64? O homem. Então, é uma doença que traz todo esse problema social de custos, né? E, além aqui, né, vamos lá, causa ansiedade e dor, isolamento social, depressão, piora da qualidade de vida, preconceitos e estigmas sociais e desestruturação dos laços familiares. Então, eu acho que a gente poderia pensar num programa João Vasque para todo o nosso estado. Obrigada. Obrigado, doutora Carla Heloísa Cabral, pela sua apresentação. Passo a palavra agora para a enfermeira Morgana Maria Michel Zanoni, coordenadora de qualidade do Hospital São José de Criciúma. Quero, entre tantas presenças aqui, registrar também a presença do prefeito Huguim Metz de Arabutã. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Eu me chamo Morgana, eu sou enfermeira de formação e coordeno o setor de qualidade do Hospital São José de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Falando um pouquinho do nosso hospital, então, o Hospital São José é um hospital privado, filantrópico, que tem, na sua administração, né, os proprietários dele são as Irmãs Escolares. Ele tem mais de 80 anos de história. Ele é considerado aí um centro de referência aí para todo o sul de Santa Catarina. Nós atendemos 44 municípios ali da região, são mais de 1 milhão de pessoas. O Hospital São José ele é uma referência em alta complexidade. Nós temos aí mais de 309 leitos e estamos com uma equipe aí de mais de 1.500 colaboradores e 350 médicos fazem parte do corpo clínico. Uma das filosofias das Irmãs Escolares é o ensino, então nós somos um hospital ensino aí com um programa de residência com 4 formações. Fizemos aí cerca de 250 mil atendimentos no ano de 2024. Falando um pouquinho dos nossos protocolos, né, que nós consideramos protocolos de excelência dentro da nossa instituição, hoje a gente veio falar então um pouquinho das nossas boas práticas com o protocolo de AVC, com a implantação da linha de cuidado, que foi lá no ano de 2018. Então, muito pouco tempo, né, porém a gente colhe já frutos desse tempo de implantação. Desde o primeiro atendimento ao paciente, o primeiro contato que ele tem no hospital, são com os controladores de acesso e recepções. Então, toda essa equipe ela é treinada para identificar os sinais de um AVC. A partir daí, nós conseguimos priorizar o atendimento desse paciente dentro da instituição, aplicando escalas de reconhecimento do AVC. E utilizamos aí da geração de painéis de gestão à vista, para a gente poder dar um suporte, né, à decisão clínica médica. Aqui um pouquinho, né, então, dos painéis. Então, todas as etapas do processo do atendimento desse paciente dentro da instituição, ele é sinalizado para todos os profissionais. Então, desde a triagem, né, ela já consegue emitir, através dessa escala, que faz o reconhecimento da suspeita do AVC, a equipe médica, ao SADT, para que o atendimento desse paciente seja priorizado e que a gente possa garantir que ele receba o tratamento trombolítico, caso ele seja elegível para tal tratamento, dentro dos 60 minutos da chegada dele no hospital. Através desses painéis de gestão à vista, a gente consegue trabalhar os desfechos desses protocolos e trabalhar em tempo real, né, com evidências, as melhorias relacionadas, então, a essa linha de cuidado dentro da instituição. Os nossos resultados, assim, e trazendo menção ao desfecho do porquê ter uma linha de cuidado dentro da instituição, nos 2 últimos anos, nós atendemos aí mais de 500 pacientes em fase aguda do AVC, e 35% dos pacientes, somente 35%, chegaram com tempo elegível para a realização do tratamento trombolítico. Pensando em taxa de mortalidade, a gente consegue observar, então, que os nossos dados, né, os números mostram que a taxa de mortalidade dos pacientes que recebem o tratamento trombolítico ele é muito inferior à taxa de mortalidade dos pacientes que não recebem o tratamento. Pensando que o Hospital São José, nós entendemos que o Hospital São José ele não está só para trabalhar dentro do hospital, nós levamos o hospital sempre para fora do hospital. Então, nós viemos com algumas práticas que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, por isso nós somos reconhecidos, então, com o atendimento, né, de urgência aos pacientes do AVC. Nós temos uma unidade do AVC, então, fomos contemplados desde 2022, é uma unidade do AVC tipo 3, com 10 leitos de internação. Ainda não temos aí um tratamento de trombectomia, doutora, mas nós estamos em busca disso. Nós desenvolvemos projetos através do Laboratório Behringer e da Iniciativa Índios. A gente vem desenvolvendo projetos na cidade de Criciúma. Então, um dos projetos é o programa Fast Healers. Desde 2021,
em parceria com a Iniciativa Angels, né, a gente vem desenvolvendo esse projeto e, todos os anos, nós elegemos uma escola. Sabemos que ainda é um projeto muito pequeno, gostaríamos de atender muito mais, porém, nós somos um hospital filantrópico, né, e é muito complicado também levar o hospital para fora das portas, né? Então, todos os anos, nós atendemos, né, realizamos esse projeto, atingimos aí cerca de 500 crianças do 1º ao 4º ano. Nos últimos anos, nós incluímos o 5º ano também nesse projeto, porque nós entendemos da importância de levar essa educação em relação aos sinais do AVC. As crianças, depois do momento pandêmico que nós passamos, elas passaram a ficar em casa com os avós, né? Então, a gente sabe que as estatísticas mostram, né, que pessoas idosas são as mais acometidas. Então, eles precisam saber identificar, porque a gente não sabe em qual momento a gente vai ter um AVC. Então, nós levamos isso. Nós temos aí um grande desafio para esse ano de 2025, que, em parceria com a Iniciativa Angels, nós queremos tornar a cidade de Criciúma uma cidade Angels. Já começamos esse movimento, né? Eles já iniciaram o treinamento de toda a rede de agentes comunitários de saúde do município de Criciúma e dos professores da rede municipal. Nós iremos tornar, né, esse projeto do AVC, né, incluso na grade curricular do município também. Então, estamos iniciando esse projeto e pretendemos tornar a cidade de Criciúma, em 2025, uma cidade Angels. A gente entende que nós temos como uma responsabilidade social, então, levar o hospital para fora das portas. Então, regularmente, nós realizamos atividades, hospital na praça, shopping, nós temos uma praia que fica lá próximo à cidade de Criciúma, então, nós estamos sempre lá, prestando orientações à população a respeito dos sinais do AVC. O que nos motiva, né, a sempre buscar o melhor, a melhor qualidade, a excelência do atendimento aos nossos pacientes? São os nossos reconhecimentos. Então, nós somos reconhecidos no ano de 2024, né, como um centro de excelência pela Iniciativa Angels, através do projeto RESCUE. Mas o mais principal é quando a gente consegue devolver para a sociedade um paciente bem, um paciente autônomo. Isso é o mais importante. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Enfermeira Morgana Maria Zanoni, coordenadora de qualidade do Hospital São José. E agora, então, para concluir as falas das nossas convidadas, doutora Gladys Martins, neurologista, presidente do Congresso Brasileiro de AVC. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para falar sobre esse tema que eu praticamente defendo durante toda a minha vida profissional. Então, eu começo dizendo, né, que o AVC é uma doença grave que pode ser evitada, tratada e recuperada. A gente diz que tempo é cérebro, porque a cada minuto do AVC, nós sabemos que uma média de 2 milhões de neurônios morrem. Então, a gente tem que saber que a nossa intervenção é importante na evolução do AVC. Eu não vou me ater aos dados de epidemiologia, né, porque a doutora Carla e a Morgana já falaram bastante, mas é muito importante a epidemiologia do AVC, né, porque a gente sabe que é um paciente que ele pode não voltar à vida normal. Então, o impacto social e econômico do AVC é muito importante. As famílias sofrem. Então, é nisso que nós temos que focar. Nós sabemos, então, que o AVC tem como evitar. Na nossa situação em Florianópolis, nós vivemos uma lacuna na questão da prevenção, né? A gente vê que as outras cidades estão mais preparadas, a nossa experiência nessa parte é bastante modesta,
mas a prevenção é fundamental, né? E é a nível de atenção primária. O que nós temos que fazer, né? Mudar o estilo de vida e tratar as doenças que são as mais importantes, que são os fatores de risco, como já foi dito. Como tratar? O Hospital Celso Ramos, que eu já vou falar mais especificamente, é um hospital de alta complexidade, referência em AVC para a Grande Florianópolis. Então, é importante a gente saber que o AVC, por que a gente tem que fazer prevenção, por que a gente tem que fazer campanha? Porque nós temos que reconhecer os sinais do AVC. Se isso não acontecer, de nada adianta, né? Então, nós temos que ter agilidade neste atendimento. E é aqui que a gente coloca as terapias mais específicas, né, que a gente pode disponibilizar para AVC, que seria a trombólise, a trombectomia, a craniectomia e a angioplastia. Então, todos esses tratamentos, eles podem mudar a evolução, se o paciente for atendido em tempo certo, no que a gente chama de janela terapêutica. Então, né, além de tudo que a gente tem conversado aqui sobre prevenção, sobre recuperação após AVC, é muito importante o tratamento da fase aguda do AVC. As medidas, a partir do momento que o paciente interna, a gente estabelece a causa do AVC e faz um tratamento específico para evitar que ele tenha um novo AVC. Então, isso tudo dentro do tratamento. E a reabilitação, como já foi dito, ela é muito importante, focada basicamente em duas situações. Por que a unidade de AVC é importante? A unidade de AVC é importante porque é nela que o paciente começa a fazer a sua reabilitação, que é multiprofissional, né? Ela não é só fisioterapia, então, é uma atividade multiprofissional que inicia precocemente. Hoje, nós já temos publicado o protocolo de reabilitação precoce no AVC. Então, não adianta o paciente demorar 3 meses, 4 meses para iniciar a reabilitação. Se ele não conseguiu não ter o AVC, ou se ele não conseguiu ter menos sequelas, a gente tem que reabilitar esse paciente. E isso começa dentro do hospital, na unidade de AVC. Outro aspecto importante são os centros especializados de reabilitação com acesso garantido. Isso também tem que fazer parte de um plano para que o paciente possa ter um acesso também precoce em centros especializados. O Hospital Celso Ramos, então, acho que a maioria conhece, é um hospital SUS, né? Referência em várias especialidades, em alta complexidade. Nós temos uma média de 200 a 260 leitos ativos. Estamos passando por situações de reforma, de readaptação da estrutura, mas é um hospital que foi fundado em 1966. Então, né, é um hospital que já está com bastante idade, mas ele tem suportado, com bastante luta, o nosso empenho no tratamento do paciente com AVC, sabe? Então, é um hospital que tem residência médica, tem todas as especialidades, mas a gente entende que ele poderia estar com uma estrutura melhor, porque a nossa demanda é muito grande. Nós atendemos, então, toda a Grande Florianópolis, no censo de 2022, era uma média de 1.400.000 habitantes. Então, nós atendemos todos os municípios da Grande Florianópolis, e a gente tem uma média de 4 a 5 AVCs por dia, 80 a 90 por mês, 1.000 AVCs por ano. Nós atendemos em nosso hospital. E a gente realiza uma média de 5 a 6 trombólises por semana, às vezes 3 no mesmo dia, né? Então, para isso, precisa uma equipe toda especializada para fazer toda a avaliação, fazer o diagnóstico, solicitar os exames. No procedimento mais complexo, que são as trombectomias, nós fazemos uma média de 4 a 5 trombectomias por semana. Então,
é importante isso, porque, na estrutura que nós temos uma demanda muito grande e, naturalmente, a gente talvez não consiga fazer aquele atendimento ideal que seria para esses casos. Mas, assim, hoje em dia, a gente tem tido um acesso bastante considerável ao paciente, porque a nossa rede pré-hospitalar está funcionando bem, né? E a gente gostaria realmente que a gente tivesse um pouquinho mais de investimento na estrutura. Então, esses são os passos do tratamento do AVC, né, que já foi comentado. Então, é muito importante a fase pré-hospitalar, o tratamento da fase hiperaguda, a fase aguda, os cuidados pós-agudos dentro do hospital e a reabilitação. Em relação ao nosso hospital, o que aconteceu? Os primeiros estudos de AVC iniciaram em 95. O que consolidou a trombólise com uma janela maior foi em 2008. O nosso hospital começou a fazer trombólise em 2010. Isso todos os custos pagos pelo Estado, sem nenhuma portaria que custeasse esses valores. Após isso, outros estudos, então, em 2015, foram negativos para a realização de trombectomia e, posteriormente, se mostrou bom desfecho em 2017 e 2018, com os novos estudos, e nós iniciamos a trombectomia em 2017. Então, essas trombectomias elas são realizadas todas sem registro, na realidade. Então, isso não consta nos registros do Ministério da Saúde, porque nós não somos habilitados para realizar a trombectomia. Então, esse trabalho que a gente realiza, ele não está computado, então, nós não temos esse registro oficial, mas nós fazemos uma média de 5 trombectomias por semana. Em 2020, nós inauguramos a nossa unidade de AVC sem habilitação, justamente na pandemia, e funcionamos como UTI Covid durante algum tempo, e somente em 2024 que a nossa unidade de AVC foi habilitada pelo Ministério da Saúde. Então, hoje, nós temos uma unidade de AVC habilitada, mas nós não temos a trombectomia habilitada. Então, tudo isso que a gente faz não gera recurso para o Estado. Então, aqui só os tempos, né, que a gente teve. É muito importante saber que existe uma campanha mundial de combate ao AVC que acontece sempre em outubro, né? O Dia Mundial do AVC é dia 29 de outubro, e a gente tem participado desde 2012. Aqui só as datas, né, que a gente começou. Eu vou apressar um pouquinho, porque o tempo está vencido, né? Mas a nossa unidade de AVC, então, hoje ela está habilitada. Então, existe um recurso que vai para a Secretaria de Saúde. E o objetivo do nosso encontro aqui é que a gente possa realmente fazer um plano estadual de linha de cuidado ao AVC. Né? O objetivo desse plano é fazer com que o AVC seja considerado uma emergência médica, que a gente melhore a abordagem dos fatores de risco na prevenção primária, que ocorra uma maior resolutividade da rede básica de atenção à saúde, no que concerne ao tratamento dos fatores de risco, qualificar a rede pré-hospitalar, principalmente o SAMU e as UPAs, habilitar mais unidades, né, que possam fazer atendimento ao AVC em todos os seus níveis, de tipo 1, tipo 2 e tipo 3, ampliar a oferta de leitos hospitalares para reabilitação e cuidados crônicos complexos e instituir uma adequada retaguarda ambulatorial para assistência sequencial após a alta hospitalar. Então, esse plano é um plano que a gente, após conversa com o Dr. Vicente Caro Preso, nós pretendemos implantar no Estado, né, com a ajuda de vocês, dos senhores, que se sintam sensibilizados por essa situação. Porque a linha de cuidados em AVC tem os componentes todos que estão ali descritos, né? Então, não é apenas tem que haver um trabalho em conjunto para que as coisas realmente aconteçam e sigam em frente. E outra situação que eu gostaria de colocar é que, em Joinville, existe uma lei municipal, né, que permitiu que os dados de AVC fossem
notificados, todos os AVCs notificados através de uma lei municipal. Então, é como se o AVC ele fosse considerado uma doença de notificação compulsória. Por quê? Porque é um problema de saúde pública. Então, nós deveríamos também bancar uma situação desse tipo, ou no Estado, né, ou em Florianópolis também, porque eu acho que isso faz a diferença, e a gente vê como foi positivo em Joinville, né, que se tivesse um registro oficial dos casos de AVC. Eu gostaria de falar também, né, que agora, em outubro, entre 9 e 11, nós teremos o Congresso Brasileiro de AVC em Florianópolis. Esse congresso vai falar, né, vai abordar todos esses aspectos do tratamento da linha de cuidado ao AVC. Nós teremos convidados internacionais e nós gostaríamos que, neste congresso, a gente pudesse apresentar já alguma amostra deste plano, né, de que o Estado estará batalhando para ter uma abordagem melhor, né, nos pacientes com AVC. E é importante colocar, né, que tempo é cérebro, mas o AVC também precisa de time, né? Então, a gente tem um time, o nosso time é restrito, é bastante difícil a nossa atividade, assim, pela nossa demanda, mas a gente agradece a oportunidade de estar aqui e temos esperança que as coisas vão melhorar. Obrigada. Muito obrigado, doutora Gladys Martins. E a apresentação hoje foi bem oportuna, porque ela antecede aquilo que nós vamos imediatamente começar, que é a audiência pública, e temos aqui praticamente todo o comando da Secretaria de Estado da Saúde, né? O secretário Diogo, inclusive, me telefonou ontem que estaria no evento em Brasília. Nós até tentamos mudar a data aqui para ele poder estar presente, mas ele está sempre disposto, sempre presente quando nós precisamos. E a hora que for necessário, ele se colocou à disposição, e nós sabemos que podemos chamá-lo, mas temos aqui, doutora Tatiana, você que está representando nesse momento, mas diversos superintendentes que estão aqui, representantes da secretaria que vão estar em seguida. Eu agradeço, então, as nossas convidadas. Muito obrigado, foi muito importante essa participação de vocês aqui. Agradeço ao deputado Vicente por ter nos trazido este assunto também. Ok? Nós tínhamos o projeto pautado, o deputado relator, infelizmente, não pôde estar presente, então vou retirar o de pauta. Pois não, deputado Vicente. Então, rapidinho, Vossa Excelência vai ler o relatório em substituição ao deputado Milton Schaeffer. Pode fazer. Obrigado, presidente. Quero agradecer à turma da AVC aí pelas brilhantes exposições, né? Certamente teremos desdobramentos dessa vinda e de pessoas tão brilhantes e tão abnegadas em nosso Estado. Muito. Tá bem. Senhor presidente, então, relatório e voto ao projeto 0026 de 2025, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Nova Trento e altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Autora, deputada Ana Campanholo. Relator, deputado José Milton Schaeffer, estou fazendo por ele. Vou ler o voto, senhor presidente. A esta Comissão de Saúde compete analisar as proposições sob a ótica do interesse público quanto ao seu campo temático ou áreas de atividade, conforme preceituam os artigos 79 e 144, inciso 3º, regimento interno da ALESC. Da análise que cabe a este colegiado, entendo que o título de utilidade pública a ser concedida a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Nova Trento é convergente com o interesse público, uma vez que, segundo se depreende do seu estatuto social, a instituição tem por objetivos, entre outros, coordenar atividades voluntárias de combate ao câncer, promover o voluntariado, a saúde e a assistência social, auxiliar os centros de apoio a pacientes com câncer e AIDS e proporcionar atividades de acupuntura e fisioterapia. Diante do exposto, fundamento dos artigos 79 e 144, inciso 3º de cada um, do regimento interno, voto pela aprovação do projeto 0026/2025.
nos termos da emenda substitutiva global apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O que está em discussão, registro também a presença do deputado Maurício Kudilac, que participa de forma online da sessão. Temos ainda quórum, portanto, para votação. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam. Permanece como se encontra. Está aprovado o relatório, o projeto de lei 026/2025. O deputado Maurício Peixe solicita para a inclusão extra-pauta do projeto de lei 447, de autoria do deputado Alex Brasil, que disponibiliza na rede pública de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, o exame de sangue CPK aos recém-nascidos para diagnosticar a distrofia muscular de Duchenne. Consulto se há impedimento que possamos incluir na pauta. Não havendo, vamos ver o relatório. Se houver divergência, depois, se houver alguma questão, pode ser pedido vistas também, deputado Maurício. Então, fica incluído, e Vossa Excelência, o relatório, para, em seguida, a gente começar a audiência pública. Obrigado, presidente. Alô, agora sim. Obrigado, presidente. Neudi Sareta, quero saudar também toda a equipe da AVC, a doutora Carla, que já conhecemos o trabalho todo lá em Joinville, o reconhecimento do João Vasque, melhor programa do mundo, já considerado como prevenção e também combate ao AVC. Presidente, o meu voto a este projeto, justamente discutimos ontem no plenário uma lei da Ana Campaiolo, que tratava desta doença terrível, e que hoje o deputado Alex, então, apresenta um projeto que disponibiliza na rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina o exame de sangue CPK aos recém-nascidos para diagnosticar a distrofia muscular de Duchenne. Eu vou direto ao voto, presidente, depois do relatório feito. Nos termos dos artigos 144.3 e 209.3 do Regimento Interno desse poder, cabe à Comissão de Saúde, né? Aqui houve uma falha aqui, depois eu tenho que corrigir. Após a análise pertinente, observo que o projeto de lei em questão, ao assegurar o direito ao exame de sangue CPK para recém-nascidos com o objetivo de diagnosticar distrofia muscular de Duchenne, atende o interesse público e se encontra apto a seguir sua tramitação regular neste Parlamento. Diante do exposto, no âmbito dessa comissão, eu faço o relatório pela aprovação do projeto de lei número 0447/2024, com emenda supressiva apresentada pelo autor. Foi lido o relatório, presidente. Está em discussão? Eu peço vista Vistas do parecer, ao deputado senhor. Vicente Caro Preso. Fim da matéria constante na pauta. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados que estiveram aqui. Muito importante esse tema. E a todos os deputados que participaram. E, em seguida, nós vamos começar a nossa audiência pública. Está encerrada a presente reunião.